A gente está tentando aqui uma entrevista com o Dr. Raimundo Paraná. Ele é infectologista, diretor do Hospital Aliança, e ontem tivemos um óbito no Hospital Aliança, um senhor de 64 anos de idade. Justamente, foi um senhor de 64 anos, ele estava internado na UTI desde terça-feira. O secretário de Saúde do Estado, Vilas Boas, comentou o óbito em uma rede social. Ele disse com muita tristeza: uno-me aos familiares, amigos e profissionais do Hospital Aliança que travaram uma longa batalha pela vida de um paciente de 64 anos. A CESAB informou ontem, antes de ontem, o primeiro óbito pelo novo coronavírus no estado. Foi um paciente de 64. Não, o primeiro óbito, 74 anos, agora Isso. o paciente mais novo, de 64 anos, mas ainda assim no grupo de risco. Você tem os dados aí? Tenho, sim, os dados mais recentes, hoje esses são os dados de ontem. A CESAB está sempre divulgando no finzinho da tarde as atualizações sobre os casos de coronavírus na Bahia, e a Bahia, até o momento, tem 176 casos de coronavírus, inclusive uma criança de 1 ano infectada em Feira de Santana. Agora, foi informado que 17 pessoas estão curadas e 18 encontram-se internadas, sendo que 8 em UTIs, unidade de terapia intensiva. Pois é, 35055000, já estamos aí com a entrevista na ponta da agulha. Metrópole Entrevista. Vamos lá conversar com o Dr. Raimundo Paraná, infectologista. Muito tempo já queria entrevistar esse amigo, médico renomado da Bahia, hoje com a tarefa aí, uma missão dirigindo o Hospital Aliança e com esse vírus aí, não é, Dr. Raimundo Paraná? Bom dia, que bomba na nossa cabeça, hein, Dr. Paraná? Bom dia, muito dia. bom dia, é um prazer falar consigo e com seus ouvintes. Só uma pequena correção, sou hepatologista. Perdão. Do fígado. Perdão, doutor. E a situação aí no Hospital Aliança, qual é a sua análise dos infectados que estão aí? Então, essa é uma doença que a gente está conhecendo a história natural agora. Ela é diferente de acordo com a faixa etária e também, aparentemente, tem diferenças clínicas de acordo também com as populações e a sua epidemiologia, a forma como ela é transmitida. Então, todo esse processo que está sendo construído, ele tem como base informações que estão vindo de fora, mas informações que nós estamos captando a partir de agora, da experiência do Brasil. Há muitas coisas que não tinham sido valorizadas e passam a ser valorizadas. Mas o que é mais importante nisso? Há uma certa imprevisibilidade. É uma doença que é repleta de surpresas. Muitas vezes o paciente está muito bem e rapidamente deteriora. Muitas vezes a gente tem um paciente mais idoso que a gente acha que vai evoluir mal e ele melhora. Existem sintomas que são completamente atípicos. Às vezes o paciente não tem febre, mas perde o paladar ou altera o gosto da comida. Outros têm dor abdominal. Enfim, é uma pleiade, é uma doença, como a gente chama, caleidoscópica. Lembra daquele brinquedinho, caleidoscópio, que vai mudando com... a gente vai virando um pouquinho a lupa e ele vai mudando, é mais ou menos assim. E como é que a gente trabalha dentro de um hospital com essa situação, doutor Paraná? Me diga aí. Treinamento. Nós temos que filtrar toda a literatura médica com rapidez. No momento que essa literatura é filtrada, ter alguém que a interprete e que passe, obviamente, os resultados para todo o corpo clínico que está na linha de frente. Porque o corpo clínico que está na linha de frente não tem tempo para ler a enxurrada de informações que chegam. Boa parte das informações médicas em literatura ainda são muito incipientes, pequeno número de pacientes, elas não são suficientes para mudar grandes condutas, mas elas são bastante úteis porque nos fazem reconhecer situações que antes nós não reconhecíamos. Essa é uma maneira. A outra maneira é enfrentando a situação com proteção, tanto do paciente quanto dos colaboradores e dos médicos,
e, por fim, criando fluxos hospitalares que tornem os pacientes com suspeita de Covid com um fluxo totalmente separado dos pacientes que não têm suspeita de Covid. Porque estamos todos preocupados hoje com os pacientes Covid, é legítimo. Mas e os pacientes que adoecem no dia a dia e não Covid? Onde estão esses pacientes? Essa é uma preocupação. Esses pacientes sumiram dos hospitais. Eles sumiram dos hospitais, eles estão aonde? Se automedicando em casa? Ou eles estão com doenças, estão sintomáticos e aguardando a vinda ao hospital mais tardiamente, o que pode gerar um grande problema de saúde para ele. A todo momento, o paciente tem uma cólica renal, uma infecção urinária, um problema de dor torácica. Esses pacientes escassearam em todos os hospitais do Brasil. Onde eles estão? Ou provavelmente esses pacientes estão hoje vulneráveis a piorar a sua doença porque estão com medo de ir ao hospital. Por isso que é importante que nesse enfrentamento se dê toda a condição de segurança para os pacientes não Covid também, porque eles estão esquecidos nesse processo. Pois é, doutor Paraná é patologista e diretor também do Hospital Aliança. Doutor Paraná, em relação a esse óbito que veio acontecer ontem à noite aí, ele já entrou com outros sintomas? Olha, a política nossa do hospital, nós não falamos de pacientes em si. Essas são informações confidenciais que pertencem ao paciente e à família. Mas o que é que eu posso dizer? Pode dizer. Normalmente, um paciente que evolui muito rapidamente e é o que leva esse paciente a uma UTI, e todos os pacientes, de uma maneira geral, falando genericamente, que necessitam intubação orotraqueal, que é ir para a UTI, colocar um tubo na garganta para poder forçar a entrada do ar e melhorar a troca de oxigênio, oxigenar os tecidos, esse paciente já expressa a gravidade. Todas as vezes que nós temos uma situação como essa, expressa a gravidade. Bom, além dessa questão inicial já expressar a gravidade, existem alguns outros parâmetros, como pressão arterial, como a necessidade de se colocar pressão positiva no pulmão, que o pulmão ou ele está colapsando, ou ele está enchendo de líquido, o nível de oxigênio que o paciente precisa, tudo isso baliza a gravidade. O que a gente pode dizer é que quando um paciente ele evolui para uma necessidade de UTI, e na UTI para a necessidade de intubação orotraqueal, e daí para a necessidade de manejo frequente desses parâmetros que eu mencionei, a mortalidade é superior a 50%. Isso no mundo todo. Isso independe hoje, pelos estudos, independe ainda de qualquer proposta terapêutica. Existem vários estudos ou várias propostas terapêuticas que são assim chamadas compassivas ou compassionadas, que vem do inglês de compassion, é quando você não tem nada mais a oferecer. Tem vários esquemas. A gente usa mais no Brasil a hidroxicloroquina com a azitromicina, mas existem outros também. E, independente disso, a mortalidade continua alta. Pois é, aqui tem uma pergunta de meu amigo, ele é corretor. Ele pergunta aqui, Zé, o que o doutor acha do presidente receitar cloroquina? Bom, eu não sei se o presidente receitou, mas se alguém receitou cloroquina, foi extremamente inadequado. Certo. Não sei se foi o presidente, eu não vi, eu não estou tendo tempo de ver televisão, mas se uma pessoa fez apologia ao uso da cloroquina, quem quer que seja, ele não prestou um serviço à sociedade. A cloroquina, ou hidroxicloroquina, é uma droga que é usada para malária. In vitro, quer dizer, em experimentos em laboratório, ele tem um efeito antiviral. Algumas séries durante essa epidemia, sobretudo as séries francesas, mostraram que os pacientes melhoraram, mas esses estudos não foram controlados. O que é que eu quero dizer isso? Para a gente dizer que um medicamento é melhor do que não usar o medicamento, nós temos que ter um grupo de pacientes muito semelhantes usando o medicamento e um grupo de pacientes muito semelhantes não usando o medicamento. E observar se houve diferença. Por quê? Pacientes que não usam o medicamento também recuperam. Então, para a gente imputar ao esquema terapêutico alguma vantagem em relação ao esquema habitual de suporte,
precisa ter esse estudo que a gente chama de controlado. Esse estudo não tem. Por outro lado, é uma droga relativamente bem tolerada, tem um perfil bom, manejada por um médico numa unidade de terapia intensiva. Ela é uma droga que é segura, porque o médico tem discernimento para saber até onde ele pode ir, ou seja, pesar risco e benefício. Mas e se ela for manejada por uma pessoa sem essa expertise, ela pode causar muitos males, inclusive alterações oculares que às vezes são irreversíveis, pode ter surdez, pode ter doença hepática grave e por aí vai. Agora, meu querido doutor Paraná, hepatologista, diretor do Hospital Aliança, o presidente da República é o único no mundo que pede a saída da população para o trabalho. É que o senhor pensa disso? Bom, eu sou médico, eu penso de acordo com a informação científica. A informação científica atual, por mais conflituosa que ela seja, por mais complexa que ela seja, e por agregar realidades diferentes de país para país, a tendência é o isolamento. E eu acho que a Bahia deu um bom exemplo nisso. Aliás, eu acho que a Bahia está dando um bom exemplo para o Brasil, porque nós temos um prefeito e um governador que são opositores, mas que estão com um propósito igual, unidos contra um inimigo comum, que é um inimigo muito poderoso. Então, eu acho que nós estamos hoje com um quantitativo de pacientes aqui na Bahia inferior àquele que a gente estava esperando. Imagino que isso se deva a essas medidas restritivas. Então, o que eu penso é que as pessoas devem ficar em casa assim. Penso que legitima todas as preocupações que o presidente expressa, ele como mandatário da nação, ele tem que ter essa preocupação mesmo com a economia, mas a economia existe para o ser humano, não o contrário. Não o contrário. Então, neste momento agora, eu acho que a função do Estado fazer a sua parte, minimizando os efeitos, e a função do Estado proteger os cidadãos. E proteger os cidadãos significa colocá-los em casa. Agora, o que eu vejo nessa história? Há muito disse-me-disse, muitas defesas apaixonadas, e infelizmente a gente está num país ideologizado. E quando a gente tem ideologia muita, é porque falta inteligência, né? A ideologia é incompatível com a inteligência. O indivíduo se torna cego e ele passa a defender alguma coisa e ele considera que a outra coisa é inimigo daquilo que ele defende. Isso é bem clássico nessa situação mais espectral, ideologizada. Isso é péssimo porque não faz a síntese. Não consegue unir a tese com a antítese e não faz a síntese. Nós estamos vivendo mais ou menos assim e a internet tem sido uma guerra, inclusive de fake news. Isso é um desserviço para a sociedade. O que eu acho que faltou nesse país foi um comitê, que ontem foi lançado, mas ele foi intempestivo. Esse comitê com expertos, existem muitos cientistas brasileiros na área de economia e na área de saúde, que sejam isentos apartidários e que tivesse um comando desse comitê de maneira a filtrar as informações, analisar as informações por uma ótica bem científica, passar essas informações à sociedade, ao empresariado, aos conselhos de medicina, de farmácia, de fisioterapia, de odontologia, e eu acho que isso daria transparência e isso daria mais tranquilidade à sociedade do que a situação que nós estamos vivendo com esse antagonismo que não serve para nada a não ser para desservir a população. Ok. Lara Cucino tem uma pergunta aí, Lara? Tem sim, um ouvinte diz aqui: bom dia, doutor Paraná. Bom Meu dia. filho tem uma alergia e está tossindo muito há pelo menos 3 dias, mas não está tendo febre. Devo levar ele a uma UPA? Olha, primeiro, as crianças geralmente têm uma condição de tolerância bem melhor à doença. Não significa que não possa ter algumas formas graves, mas é bem mais raro. Segundo, se é uma tosse que já existe há muito tempo e ela não é nada diferente do que ele está expressando agora, e ele está bem, ele tem sintomas, é melhor não levá-lo. Mas se observar, se tiver dúvida disso, se acha que a tosse está mais intensa, que ele está mais prostrado, aí não tenha dúvida em levá-lo.
A questão aí é um discernimento entre risco e benefício. O paciente, ele precisa ser preservado, então levá-lo por qualquer motivo à unidade de saúde pode trazer um malefício, que ele contrair uma virose do tipo Covid ou mesmo outras, porque não existem só as Covid. 70% das viroses respiratórias que estão ocorrendo aí não são Covid, 70%, 80%, é influenza, é sincicial respiratório, é enterovírus, comum nesse período. Então, isso um juízo que precisa ser feito de acordo com a avaliação do paciente. Daí a importância do programa de saúde da família. Se ele realmente funcionasse, essa pergunta deveria ser dirigida ao médico de saúde da família e ele saberia dizer exatamente o que fazer, porque ele conheceria o paciente. Infelizmente, não funciona assim no nosso país. E no dia a dia, o que é que a gente deve tomar? Me diga aí. Olha, a gente deve se isolar, se alimentar bem, não existe nenhuma dieta específica. Eu estou vendo muitos absurdos aí, algumas condutas estelionatárias, vendendo soros de imunidade. Isso é um estelionato, é uma coisa absurda. Nenhum médico pode fazer uma coisa dessa. Não é médico que faz uma coisa dessa. Lavagens intestinais, etc. Muitas coisas miraculosas. Há muita gente inidônea que fatura com o desespero de outras pessoas e não tem o menor problema moral em enfrentar essas situações, infelizmente. Então, nada de cair nesse charlatanismo barato que tem aí pela internet, nada de usar esse alimento ou aquele alimento porque melhora a imunidade, isso não existe. Uma boa alimentação balanceada e fique em casa, beba bastante água, até porque está calor, e observe apenas, e se aparecer algum sintoma de alarme, perda do paladar, perda do cheiro, da capacidade de sentir cheiro, tosse, febre, e aí sim procure uma unidade de saúde. Uma pergunta, Lara, para o doutor Paraná, hepatologista, diretor do Hospital Aliança. Rafael pergunta, não há necessidade de fazer uma força-tarefa, um tipo de força-tarefa entre os médicos, de forma que todos eles, mesmo que de diferentes especialidades, possam fazer atendimento a pacientes com Covid? Olha, isso já está acontecendo, e não só dos médicos, dos enfermeiros. Os enfermeiros também têm especialidades diferentes. E não só isso, eu acho que o que está acontecendo é uma mobilização intensa de todos os setores. E aí eu tenho que incluir também o pessoal que faz a limpeza, a higiene. Quanta importância tem esse pessoal no momento? Se expõe, mas eles estão lá fazendo isso. O indivíduo que serve o alimento no hospital, o copeiro, o nutricionista. Então, eu acho que isso já está acontecendo. Todos os médicos estão envolvidos. Os médicos não estão em casa, porque não podem estar em casa. Fizeram um juramento e esse juramento tem que ser cumprido. Aqueles que estão acima de 60 anos, são um grupo de risco, seguindo uma recomendação do Conselho de Medicina, esses são mais poupados, não para não trabalhar, mas para não ficar na linha de frente de exposição, porque o risco deles é maior. Mas, de uma maneira geral, tem sido assim, e a Itália e a França têm mostrado isso. Médicos que estavam aposentados, portanto, já idosos, grupo de risco, voltaram a trabalhar e, infelizmente, muitos morreram. Mas essa é a nossa profissão, nós temos que enfrentar isso. Foi uma escolha e escolhas são assim, a gente leva para a vida toda. Meu querido doutor Paraná, aí no Hospital Aliança nós recebemos, a imprensa recebeu uma nota informando com pesar que um dos pacientes internados com Covid veio a óbito na noite de ontem. Ele tinha 64 anos. Mas ainda existem quantos aí internados, doutor? Existem na unidade de terapia intensiva 4 pacientes internados, estão neste momento estáveis, mas obviamente necessitando de suporte. Existem pacientes na UTI, na nossa unidade de isolamento, mas em quarto, ou seja, estão mais estáveis. Um desses pacientes é parente, inclusive, de um paciente que está na UTI. E existem pelo menos uns 6 pacientes internados com suspeita forte em unidade isolada do hospital, que é a unidade que nós deixamos para pacientes estáveis, que não precisam de UTI, mas que não se comunica com o restante do hospital.
essa unidade nós temos alguns pacientes esperando o resultado do exame. O resultado do exame, idealmente, é que ele saísse em 24 a 48 horas. Está demorando de 6 a 7 dias, porque muita gente que não precisava fazer o exame correu ao sistema privado, o sistema privado colapsou, não tem mais insumo e não consegue mais responder à demanda, e o sistema público sobrecarregado também precisou ampliar um pouquinho o prazo de entrega. Isso gera uma certa angústia, porque às vezes o paciente está internado e a gente não tem ainda o diagnóstico, e se tivesse o diagnóstico, ele poderia seguir uma outra orientação e ficar bem mais calmo. Minha querida amiga, irmã Lara Kertz, está dizendo: Paraná é o meu médico. Lara é uma paciente querida. Eu tenho um pré-natal na Aliança essa semana. Preciso eu ir ou não? Olha, tem que conversar com o obstetra, mas o que eu posso dizer? Todo o fluxo de pacientes com suspeita Covid hoje, ele é separado. O paciente, primeiro, tem uma triagem que é drive-thru, que o paciente passa, ele nem sai do carro. A enfermeira coleta os dados no carro e já sabe para qual porta de pronto-socorro ele vai. Se ele tiver uma doença respiratória e a suspeita, portanto, de Covid, ele vai para uma área que é completamente separada do hospital. É num subsolo, uma área isolada. Área linda, por sinal, ele não vai se sentir enjaulado, porque a área é muito bonita, tem um acabamento de primeira, com cerâmica de Brenan, com Belborba e por aí vai. Então ele vai se sentir muito acolhido lá, mas vai ficar lá separado até a definição. Se ele não tiver, ele entra pela emergência normal. Se ela vem para um pré-natal no centro médico, não há o menor problema. Há uma avaliação inicial na chegada do centro médico, higienização das mãos e tem uma orientação. Pacientes não só sobem 3 ou 4 pacientes no elevador e não sobe paciente com sintoma gripal. Então, acho pouco provável que ela tenha qualquer risco vindo ao seu pré-natal. Mas ela deve ver isso com o obstetra. Doutor Paraná, meu amigo, muito obrigado de verdade pela gentileza, pela... Tem outra aí, Lara? Tem, Lara? Tem uma pergunta aqui. Lá. Flor diz o seguinte: eu fui fazer a limpeza da casa como de costume, mas com mais detalhes na sexta de noite. Sábado de manhã não aguentei levantar as juntas, as articulações, a palma e o calcanhar com muita dificuldade. Consegui colocar o pé no chão. Tomei lisador, mas não tive muita melhora. O que pode ser isso? Olha, existem várias situações que podem causar isso aí. Acho que pouco provável que seja alguma coisa relacionada ao Covid, sem febre, sem outros sintomas. Mas, assim, o próprio esforço, se a faxina que foi feita foi uma faxina que não é habitual e que gerou muito esforço, pode ser simplesmente dor muscular, como pode ser também por ter forçado as articulações. Mas, assim, uma situação como essa, como eu disse, tem que procurar um médico. As pessoas não podem ficar em casa sintomáticas com medo da Covid. Tem que procurar as instituições, porque elas têm a necessidade e o compromisso de garantir a segurança do paciente para que ele não circule com pacientes Covid. E Márcio Silva, voltando aqui para a questão do coronavírus, Márcio Silva pergunta o seguinte: uma criança com um pequeno sopro no coração faz parte do grupo de risco? Depende do que é o sopro no coração, mas de uma maneira geral, essas são algumas patologias congênitas, às vezes uma paredezinha da aurícula não fecha, fica com um foramenzinho, um orifício e dá esse sopro. Mas depende muito do tipo de patologia. Mas a cardiopatia que mais está relacionada é a hipertensão arterial e as suas consequências, como, por exemplo, a doença coronariana. E os pacientes que são fumantes e que têm doença pulmonar, como o DPOC, que é o enfisema ou a bronquite. Essas são as situações principais. Valeu, muito obrigado, doutor Paraná, um abraço e vamos na luta aí, doutor Paraná. Vamos na luta, Zé Eduardo. Obrigado pela oportunidade. Volto já. Sabe